Estaremos concluindo a palavra que ontem iniciamos hoje. Iniciamos ontem e concluiremos hoje. E o texto é Provérbios 30, 12. Ai daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. É a questão da vitória sobre a hipocrisia. O exemplo de Davi é um exemplo muito claro dele, Batseba, porque no Salmo 51 Davi faz a confissão. Ele foi culpado por dois pecados muito graves, tanto adultério quanto assassinato, e nós temos que observar que não existe qualquer dúvida do perdão que fora concedido a Davi, porque ele, na realidade, fez a confissão de pecados de maneira muito contrita. E apesar daquela grave falha no seu caráter, ele é considerado ainda um homem segundo o coração de Deus. Então, apesar daquela sórdida trama e daquela sórdida queda moral, Deus não o abandonou. Porque Deus nunca abandona nem a mim, nem a você, meu amigo, minha amiga. Contanto que nós sejamos sérios e sinceros diante do trato com Ele. Deus não é conivente com o erro. E não foi conivente com o erro de Davi. Mas houve pleno perdão, porque houve confissão sincera de arrependimento de pecados. A confissão de pecados gera exatamente a doação e a outorga do perdão. A história conta também de muitos momentos difíceis a respeito da vida de Safias Safira e Ananias, porque é um casal que vendeu uma herdade e sonegou. Poderia ter dado qualquer coisa sem ter dito que era o dízimo. Mas o que é que eles fizeram? Disseram que era o dízimo e eles sonegaram. Vejam bem, há milhares de anos atrás, sonegaram o dízimo do Senhor. Então Pedro disse a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse diante do Espírito Santo? E então aquilo ali foi fatal. Ananias faleceu. Quando Safira chegou, foi feita a mesma pergunta a ela. Ela confirmou a mentira, morreu do mesmo jeito. Imagine se o Senhor tivesse de tratar-nos hoje em dia como houve aquele incidente com Ananias e Safira. Amados, nós precisamos sentir que a questão da hipocrisia é algo muito vergonhoso, é algo que machuca, que fere, que falha, e se for diante do Senhor, falha, machuca e fere a integridade de Deus. Deus é justo, santo, bom, puro. E nós não podemos nos portar como servos dele de uma maneira diferente. É lamentável que, por vezes, nos acostumamos tanto a situações religiosas, de tradicionalismo, condicionadas a pretender que sejamos finos religiosos e santos que não nos dão justamente aquilo que deveríamos ser. Tem muita gente que tem a aparência de santo, mas de santo não tem nada. Tem muita gente que tem a aparência de ser um cristão verdadeiro, mas também não tem nada de autenticidade. E nós devemos ter cuidado com isto. Eu falo para os cristãos e para mim mesmo, por vezes como escribas e fariseus do passado, nós rodeamos-nos
de regras e de tradições religiosas com a intenção de que elas representem a realidade espiritual. Elas não representam. O modo como o Senhor se indignou contra os cambistas no templo mostra o quanto Deus repreendia a falsidade. Tenhamos muito cuidado. Não sejamos de maneira alguma hipócritas diante do nosso Deus, nem hipócritas diante de nossos irmãos. Ao contrário, amemo-nos uns aos outros, para que cumpramos o mandamento do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.